galerinha! Hoje eu trouxe aqui para vocês uma dieta de um dia todo da famosa dieta cetogênica. Se você não conhece esse tipo de dieta, eu vou explicar para você exatamente como ela funciona e como ela tem que ser. Meu nome é Viviane Benini, eu sou nutricionista esportiva e funcional e esse tipo de dieta ela vem fazendo muito sucesso porque alguns lugares bem conhecidos como Magras, o programa 5S, que tem feito bastante sucesso aqui no interior de São Paulo, eles usam como estratégia esse tipo de alimentação. E ela também, lembra as antigas e famosas dietas, a dieta do Khan, dieta do Dr. Atkins, que são dietas também que usam esse tipo de protocolo. O problema é que as pessoas muitas vezes, elas têm uma ideia do que seria a dieta cetogênica e hoje eu vou mostrar para vocês como ela realmente deveria ser. É um tipo de estratégia que eu também uso nos meus grupos de emagrecimento. Eu não uso durante todo o tempo, né? Eu costumo revezar diferentes tipos de estratégias, mas sim, eu coloco esse tipo de estratégia porque elas vão dar um resultado a mais e isso faz com que as meninas se animem para continuarem. Então, em primeiro lugar, a dieta cetogênica é um tipo de dieta onde ela tem aí uma redução significativa da contagem de carboidratos da alimentação. Ela é sim um tipo de estratégia low carb, mas seria uma low carb mais restritiva. Por quê? Você consegue reduzir aí os carboidratos em até 5 a 10% das calorias total da alimentação. Isso significa que você vai consumir durante um dia apenas 30 a 60 gramas de carboidratos e não mais do que isso. E o motivo disso é porque o nosso corpo, ele deixa de usar como fonte de energia os carboidratos e passa a utilizar a energia proveniente de corpos cetônicos das gorduras, tá? Então esse tipo de estratégia você leva em torno de 72 horas para se adaptar e fazer com que seu corpo troque de substrato energético. Então por isso que ele dá muito resultado. E um dos motivos também é porque, assim como protocolos como jejum intermitente, esse tipo de dieta ele faz com que seus níveis de insulina fiquem lá embaixo, lá no pé mesmo. Consequentemente, você aumenta a queima de gordura também. E uma outra coisa muito interessante em relação a esse tipo de protocolo é que, uma vez que você mantém os seus níveis de insulina lá embaixo, passado o tempo de adaptação de 72 horas, você perde fome. Então é um protocolo que dá muita saciedade e ele diminui bastante também a ansiedade. O problema é que muitas pessoas acham que uma dieta cetogênica é você ficar à base de embutidos, bacon, bastante carne vermelha, cheia de gordura, e não é isso, não é esse o objetivo. Então existe o que as pessoas pensam que é uma dieta cetogênica, e aqui eu trouxe para vocês o cardápio de um dia do que realmente deveria ser. Então é apenas uma sugestão, eu sempre vou orientar que vocês procurem uma orientação individualizada com um profissional, nutricionista, mas de qualquer forma, para vocês terem uma ideia, para ver se vocês gostam desse tipo de estratégia, eu trouxe aqui o exemplo de um cardápio de um dia. Vamos lá então. Então, nesse tipo de protocolo, você vai reduzir bastante carboidratos, você vai reduzir o arroz, feijão, tubérculos, alguns legumes que têm mais carboidratos, como por exemplo, a cenoura, a beterraba, e também você vai eliminar do cardápio as frutas. As únicas frutas que você pode consumir nesse tipo de protocolo são frutas que têm muito pouco carboidrato, como por exemplo o limão, coco, azeitona, morango, maracujá e acerola. As outras frutas todas não entram nesse tipo de protocolo, senão você não entra nesse estado que a gente chama de cetose, tudo bem? Então você pode iniciar o seu dia aí tomando uma água com limão, por exemplo, ou então você pode inclusive tomar um suquinho verde desde que não tenha fruta nesse suco verde, ok? Então como você reduz bastante carboidratos nesse tipo de protocolo, é importante que você entre as fontes de carboidratos que vão entrar, que sejam provenientes de salada. Por isso o mito de que dieta cetogênica ela é pobre em fibras, porque muitas vezes as pessoas elas simplesmente também cortam as saladas. Então é importante você ter abundância de hortaliças na dieta cetogênica.
No café da manhã, então você pode iniciar esse tipo de protocolo consumindo, por exemplo, 2 ovos com algum recheio proteico, que pode ser, por exemplo, um frango desfiado ou então algum queijo, um queijo amarelo, como por exemplo, queijo parmesão, queijo mussarela. E aí, para você enriquecer essa refeição, você vai acrescentar 2 colheres de sopa de mix de sementes, como por exemplo, sementes de abóbora e de girassol, ou oleaginosas, todas as castanhas, castanha do Pará, amêndoas, porque são alimentos muito baixos em carboidratos, ok? Bom, como esse tipo de alimentação não estimula a insulina e ele dá um poder de saciedade muito grande, você provavelmente não vai precisar do lanchinho da manhã. Então você pode ir direto para o almoço e nessa sugestão aqui eu coloquei baldes de folhas verdes, porque uma vez que você vai estar com uma alimentação mais restritiva, é importante que você consuma muitas hortaliças como, por exemplo, alface, couve, rúcula, agrião. E aí, um outro mito da dieta cetogênica é o seguinte, de que se aumenta muito proteína. E não, nesse tipo de dieta você mantém proteínas exatamente igual quando você não está fazendo a dieta cetogênica. O que você aumenta nesse tipo de dieta são as gorduras naturais, porque se você não aumenta as gorduras naturais, simplesmente você não vai conseguir, porque uma vez que você reduz carboidratos, você tem que fornecer outra fonte de energia, que vai ser na forma de gorduras, tá? Então nada de comer aí um alfacezinho e um bifezinho e mais nada, você provavelmente vai desenvolver compulsão. Então a minha dica é acrescente gorduras naturais. Nesse exemplo aqui, eu coloquei o azeite extra virgem, então você pode regar com bastante azeite extra virgem a sua salada. Incrementa ela também colocando um mix de especiarias, então aquelas ervinhas secas pode usar todas. Legumes de baixo amido refogado na manteiga, porque aí a manteiga também vai entrar como uma gordura natural, aumentando o seu poder de saciedade, tá? Nesse exemplo eu coloquei o filé de frango, mas poderia ser peixe, poderia ser também uma carne vermelha, não teria problema nenhum. No lanche da tarde, para quem acha que não vai comer pão na dieta cetogênica, pode comer pão sim, mas não é qualquer pão. Então, por exemplo, aqui, se você for lá no meu canal, no Café com a Nutri, eu coloquei lá a receitinha desse pão low carb de farinha de coco, que você pode colocar nesse lanchinho. No meu Instagram tem também um pão de dieta cetogênica que bombou, que eu postei também recentemente, também procura lá. Ok, então aqui você vai consumir o pãozinho e aí você pode acrescentar aqui um café sem açúcar, chá sem açúcar, não teria problema nenhum. O problema é que você não pode usar açúcar na dieta cetogênica. Nem recomendo ficar usando muito adoçante também, porque alguns estudos mostram que adoçantes também podem estimular a insulina. E nesse tipo de protocolo a gente não quer o estímulo da insulina, por isso que ele dá resultado muito rápido, tá? E no jantar você vai comer aí de novo baldes de hortaliças, de folhas, tá? Regado sempre com um bom azeite extra virgem. Você pode colocar essa frutinha, mais uma fruta que pode consumir, eu esqueci, que é o abacate, porque o abacate ele é rico em gorduras naturais e quando você coloca aí um pouquinho de abacate na sua alimentação, tempera, fica uma delícia, junto com a salada, ele vai aumentar o poder de saciedade, então você vai sair da mesa pleno, sem ter que procurar mais nada, saciado. E aí você vai acrescentar aqui uma fonte de proteína. Aqui nesse cardápio eu coloquei o peixe. E gente, lembrando, pode comer sobremesa também na dieta cetogênica. Não pode doces, mas você pode usar criatividade. Então se você quiser aí comer uma sobremesa, a minha dica aqui nesse cardápio de um dia é você consumir morangos, então com pasta de amendoim integral. Mas poderia ser também a pasta de uma outra oleaginosa. Ok? Então, aproveita, tem os benefícios da dieta cetogênica e ainda come sobremesa. Gostaram então dessa dica do cardápio de um dia? Se gostou, coloca aí nos comentários. Eu quero saber também de você, se já fez a dieta cetogênica. E as minhas considerações finais em relação a esse tipo de protocolo é que muitas pessoas, quando fazem esse tipo de dieta, elas não fazem com acompanhamento de um profissional. E aí, muitas vezes, quando elas saem da dieta cetogênica, elas voltam a comer o que elas comiam antes, elas podem sim voltar a engordar e muitas vezes ganhar até mais peso. Então, é importante que esse tipo de estratégia esteja inserido dentro de um protocolo de reeducação alimentar. Então, por isso que nos meus grupos mesmo, quando eu coloco esse tipo de estratégia,
as meninas saem desse grupo continuando na reeducação alimentar, porque se você não aprender a comer depois que sai desse tipo de estratégia, você vai voltar a engordar. Então fiquem atentos, tá bom? E a gente se vê então no nosso próximo programa. Um beijo carinhoso, fica com Deus e até lá!